trouxe hoje um autor muito influente no ramo da ordem da história. Ele é um filósofo, foi um filósofo, um professor que viveu muito tempo nos Estados Unidos. Ele era alemão, mas migrou para os Estados Unidos em 1938, antes da Segunda Guerra, por total discordância do nazismo. Ele vai nos trazer, nesta obra, Platão e Aristóteles, o terceiro volume, que vai nos explicar um pouco mais sobre o pensamento desses dois filósofos. A série Ordem e História começa com... são 5 livros, começando com o primeiro, Israel e a Revelação. O segundo, O Mundo da Polis. Terceiro, Platão e Aristóteles. 4, a Era Ecumênica. E a última edição, Em Busca da Ordem. Então aqui a gente consegue já ver que ele pega uns principais pontos da história. Em Israel e a Revelação, a época de Moisés. Depois, O Mundo da Polis é o período anterior a Platão e Aristóteles. Então eles meio que um livro conecta o outro. Depois Platão e Aristóteles, depois a Era Ecumênica, vai falar muito sobre a igreja, e no final Em Busca da Ordem, onde ele vai trazer a conclusão de seus estudos. Nesse livro, Platão e Aristóteles, o autor tenta mostrar a importância da filosofia em relação ao mito dos autores pré-socráticos, mostrando que a experiência do homem é importantíssima para a busca da verdade. A experiência pessoal, social, histórica e cósmica consegue nos mostrar o que é o bem e o que é o mal. Essa é a essência da filosofia de Platão e Aristóteles. A filosofia, ou seja, a busca pela sabedoria, o amor à sabedoria, é na verdade uma experiência do ser com base nos fatos reais do que ele presencia. E através desses fatos conseguimos distinguir o certo do errado. E nas obras, nessas principais obras que iremos analisar, Platão e Aristóteles conseguem nos mostrar tudo o que era errado, tudo o que não era condizente com o que é bom. Ou seja, ela é algo real, algo concreto e não algo abstrato. E ela existe justamente para ser uma forma de oposição aos sofistas, ou filodoxos. Essa era uma palavra que era muito utilizada e não se usa hoje em dia. Filodoxo seria uma pessoa que emite uma opinião. E hoje em dia nós temos muitos filodoxos e pouquíssimos filósofos. O livro ele está dividido em 2 partes principais. A primeira parte vai falar sobre Platão e a segunda sobre Aristóteles. Eu separei aqui algumas partes principais que falam justamente de alguns livros desses autores. Então eu vou trazer os principais pontos sobre eles. Vamos começar com o livro Górgias, de Platão, onde ele vai tratar, é um diálogo que vai tratar principalmente da função da retórica, o problema da justiça, a questão se é melhor cometer ou sofrer injustiça e o destino da alma injusta. O clímax deste diálogo é justamente no momento em que a transferência do poder é passada para Platão, saindo de Atenas. Por quê? Porque Atenas está corrompida, está com a alma corrompida. Então Platão assume essa liderança na cidade. Teremos também o mito do julgamento dos mortos. Esse é um mito onde dizia que as pessoas eram julgadas antes de morrer, no período helênico. E esse modo de julgamento era errôneo, pois como você poderia julgar uma pessoa ainda com o corpo físico? Esse corpo físico conseguia bloquear a verdade daquele ser. Então o mito mudou para as pessoas começarem a ser julgadas após a morte, pois após a morte você está despido do seu corpo físico. Então você pode ser julgado. Quem irá te julgar, os deuses que irão te julgar, conseguirão enxergar claramente a sua alma,
tudo o que você fez de bom e de mal. Temos uma conclusão no livro, que é a conclusão de Sócrates, que é melhor morrer com uma alma justa do que com uma alma injusta. No livro A República, vamos ter a discussão que Sócrates teve no dia anterior na casa de Polemarco, no Pireu, a respeito da pergunta: a justiça é melhor do que a injustiça? Abrangendo a ordem e a gênese da polis, incorporação da ideia e declínio da polis. Sócrates percebeu que o problema da sociedade era referente à crise moral. E essa crise moral acontecia por conta da marca da realidade, conforme Platão nos diz. O homem é essencialmente social. Viver na verdade contra a aparência, quando o poder da sociedade é lançado para o lado da aparência, é um peso para a alma que a maioria não consegue suportar. Ou seja, essa pressão faz com que a maioria das pessoas na sociedade vá para o lado da mentira, para ser aceito socialmente, enquanto deixa a verdade de lado. Assim, o livro irá realizar a investigação em busca da polis dos filósofos, a polis que educou os governantes como filósofos. Irá conter os seguintes temas: a ordem boa da alma ou da sociedade deve ser constantemente aplicada através da educação, paideia. A alma ela deve ser imbuída em busca do eterno, na busca da sabedoria. Só através da alma, que é eterna, que essa busca pode ser alcançada. A alma deve fazer o que é justo, buscando através das virtudes a semelhança de Deus. Assim, os prêmios e recompensas em vida não são nada comparados com o que você pode receber após a morte. No livro Fedro, Platão irá nos falar a respeito da alma junto com a ideia. A interpenetração desses dois temas irá se fundir, irá se tornar tão próxima que irá praticamente se fundir. Ele irá deixar de lado um pouco o tema da paideia, da educação, que nós vimos no livro A República. Por quê? Porque ele já sabe que isso é algo que não vai ser efetuado. Então ele deixa isso de lado e começa a partir para essa ideia da integração da alma com a ideia. E no livro Político, Platão irá nos mostrar que, embora esse estudo de Platão a respeito da ideia não tenha sido aplicado na sociedade helênica, isso não é um problema, pois o estudo existe e está lá, mesmo que ele não tenha sido aplicado. E ele irá nos mostrar um novo formato, um novo modo de tentar resolver o problema daquela sociedade. Pois na República era algo a respeito da polis ideal. Como essa polis ideal não pôde ser alcançada no livro Político, ele vai começar a tentar deixá-la um pouco mais de lado para tentar buscar um pouco mais a realidade, os fatos concretos que podem ajudar em Atenas. Nos livros Timeu e Crítias, vamos receber a mensagem da necessidade que o filósofo tem de criar símbolos míticos que exponham a ordem da alma para se opor ao mito do povo em geral, que normalmente é um mito que está num nível mais baixo em comparação ao filósofo. Ele nos diz: a alma como a criadora do mito e o mito como o simbolismo da alma são o centro da filosofia da ordem. O mito é recebido pela psique nas profundezas cósmicas da alma e irá ser transferido de forma inteligível para o consciente. Portanto, o mito possui uma verdade que é simbolizada pela relação entre a verdade experimentada pelo consciente e a ordem cósmica da alma. Já no livro Crítias, veremos a queda interna da ordem reta, a consequência dessa queda e a possibilidade da regeneração.
E no livro As Leis, teremos contato com uma obra que foi inacabada, pois Platão morreu após ele escrever ela. Na verdade, ele escreveu, deixou todo o material dela, só não teve possibilidade de revisar e corrigir um ou outro ponto de vista. Mas todo o conteúdo está lá. O que esse conteúdo nos traz? Ele nos traz principalmente o modo como poderia ser construída uma sociedade com base naquela sociedade real, com aqueles homens reais. E ele também irá nos falar muito mais a respeito da ordem material e a ordem espiritual como algo único, ou seja, a teocracia como elemento fundamental para reger a sociedade. Assim sendo, conseguimos chegar a um entendimento um pouco maior a respeito de Platão em suas ideias políticas e a criação de dois paradigmas. O primeiro paradigma que ele criou foi a respeito foi a continuação de seus estudos por Aristóteles em Ética e a Política. E o segundo paradigma é a respeito do ciclo histórico que sempre vem a ocorrer: crescimento, clímax, fracasso e decomposição. E agora vamos falar um pouco de Aristóteles. Quando Aristóteles entrou na academia, Sócrates já havia morrido e Platão estava com mais de 60 anos de idade. Então ele estudou toda a tradição socrática e as novas forças que iriam decompô-la em seus componentes religioso e intelectual. Eric Voegelin nos diz assim: para Platão, a forma era transcendental e seu problema era a encarnação da ideia na realidade histórica, por meio da psique do filósofo e de seu círculo. Para Aristóteles, a forma é imanente à realidade. A essência da polis é imanente à realidade, da mesma maneira que a essência de um animal e um vegetal. Então Aristóteles irá ser um professor do legislador. Ele irá utilizar todos os recursos, todas as formas materiais para transformar esse legislador em uma pessoa capaz de reger a polis. Mas irá chegar um momento que Aristóteles irá começar a mudar o seu pensamento. Ele vai perceber que a ação humana não tem como mudar a sociedade. Então ele vai deixar um pouco de lado a política e vai se voltar mais para a sua vida contemplativa, a sua vida estelar. Ele está fascinado com a capacidade do espírito e do intelecto. E no capítulo referente à ciência e contemplação, teremos contato com a ciência mestra, que é a ciência que busca o bem supremo. É a ciência política. Por quê? Porque é ela que vai indicar quais são as outras ciências que devem ser cultivadas na sociedade para trazer esse bem supremo. O legislador terá que, então, buscar e criar instituições de acordo com a ciência política, que cultivem esse bom caráter nos homens, que terão como resultado ações nobres. Aristóteles também nos diz que somente a contemplação não irá conseguir mudar nada referente a tornar esses homens nobres, que tenham um caráter melhor. E assim podemos concluir aqui com Eric Voegelin. Será necessário dar suporte aos processos de educação pessoal numa sociedade por meio de processos compulsórios. A pressão impessoal da lei precisa vir em auxílio da influência pessoal e da conduta modelo. A lei tem poder compulsório e, ao mesmo tempo, é uma regra que tem participação na prudência e no intelecto. Um sistema de leis certo que eduque e aplique a disciplina aos jovens e penalize as transgressões dos adultos é necessário para a estabilização da sociedade. A polis é uma comunidade que busca o bem supremo. Abaixo dela nós temos as aldeias. E abaixo das aldeias nós temos as famílias, que são formadas pelas pessoas. Essas por natureza, buscam o bem supremo. Portanto, a polis que também busca o bem supremo, é natural. Ou seja, a polis existe por natureza. Para finalizar,
eu quero ler aqui algumas das teorias da ciência política de Aristóteles. É um resumo para concluir o pensamento de Aristóteles. Primeiro, fundação da ética como ciência de caráter maduro. Segundo, a constância do conhecimento humano através das vicissitudes da história e a importância do mito como uma fonte de conhecimento. Terceiro, o ciclo das formas políticas. Quarto, a inevitabilidade das tensões sociais na coexistência de tipos humanos permanentes e empíricos. Quinto, o reconhecimento da multiplicidade histórica das formas políticas, a limitação da arte do legislador e, de modo mais geral, o reconhecimento dos limites muito estreitos da ação política. E sexto, o alicerce da justiça na filia, ou seja, o alicerce da justiça no amor e na amizade. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um resumo do livro. Em relação às notas, facilidade de leitura, eu vou dar 3 estrelas de 5. Não é um livro fácil de ser lido, possui um vocabulário muito rico, ele traz muitas palavras gregas, portanto, já estejam preparados quando forem lê-lo. Segundo, em relação ao conhecimento, são 5 estrelas, eu acredito que pelo vídeo já dá para ter uma ideia do conteúdo que o livro nos traz. E a terceira nota, que é a respeito de entretenimento, eu também vou dar 5 estrelas, porque para mim foi de grande valia esse estudo. Eu aprendi muito a respeito de Platão e Aristóteles. Acredito que também sirva como meio que um guia para vocês que queiram estudar mais a respeito de Platão e Aristóteles, principalmente na sua relação com a ordem da política na história. O autor Eric Voegelin consegue nos trazer, embora seja complexo, ele consegue nos trazer temas importantes a respeito de cada um dos principais livros desses 2 filósofos gregos. Tá bom, pessoal? Recomendo o livro. Eu recomendo muito essa série, ela é muito boa. Eu já li os 2 primeiros livros, são muito bons, tanto quanto esse. Talvez, oportunamente, eu traga uma análise aqui em nosso canal. Qualquer dúvida e sugestões, é só deixar uma mensagem. Um grande abraço e até mais.